Amém? Eu queria que o senhor puxasse esse púlpito mais para cá e botasse aquela cadeira aqui. Isso, põe aquela cadeira aqui. Graça e paz, igreja. Hoje de manhã foi muito bom o tempo que tivemos aqui com a igreja e hoje vemos que muitas pessoas que estavam cedo voltaram agora à noite, além de outras que estão aqui e não estavam pela manhã. Eu creio que Deus tem algo muito especial para nós nesta noite. E eu creio porque há uma confirmação sempre pelo louvor, mesmo tendo sido uma única música de adoração, é suficiente para Deus confirmar. É suficiente para Deus confirmar aquilo que Ele está trazendo ao nosso coração. Mas antes de ministrar a palavra, as crianças estão liberadas para o culto no lugar apropriado. E aí algumas pessoas que estão em pé vão encontrar lugar para se assentar. Você que tem um lugar desocupado do seu lado, levante a mão assim, para sinalizar a esse pessoal que está em pé aí. Aqui na frente há lugares. 2 ali, 1 aqui. Não fique em pé, não. No corredor há lugares ali. Vamos lá, rapidinho, acomodando-se. Daqui do alto eu estou vendo nos corredores uns 5 lugares ainda. Isso. O texto que o Senhor nos deu para hoje à noite está em Isaías 42. Antes de ler o texto, eu quero falar que é um texto profético. O que é uma profecia? Uma profecia é uma predição de coisas futuras. É um anúncio de coisas que ainda não aconteceram. Deus estabeleceu na palavra dele que ele não faria nada sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Não é porque Deus tem um tititi com os profetas. É porque os profetas são boca de Deus para anunciar aquilo que Deus quer que o povo antecipadamente saiba. E profecias são anúncios antecipados de coisas futuras. E o profeta, este profeta que escreve o texto de Isaías 42, é o profeta Isaías. São vários profetas bíblicos. E o profeta Isaías escreveu esse texto aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus ao mundo. Então, é um texto profético escrito na era passada, não na nova era, não no tempo do depois de Cristo, mas do antes de Cristo, aproximadamente 700 anos antes. O profeta Isaías nasceu no ano 685. Então, tudo que está escrito aqui é uma revelação de Deus para Isaías antes das coisas acontecerem. Nós vamos ler a profecia sabendo que parte dela já se cumpriu. Mas Isaías não sabia. Isaías morreu sem saber o que é que ele tinha escrito. Está escrito assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Na verdade, trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que se ponha na terra justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que está nela, e o espírito aos que nela andam. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão, te guardei, te dei por pacto ao povo e para luz e ser luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois,
Não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E coisas novas eu vos anuncio, e antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na extremidade da terra, vós os que navegai pelo mar, tudo quanto nele há, vós ilhas e vossos habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nos montes, clamem de cima dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem nas ilhas o seu louvor. O Senhor sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra. Clamará, fará grande ruído e mostrar-se-á valente contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como a parturiente. Os montes outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e secarei as lagoas. E guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Falo-ei caminhar por veredas que não têm conhecido. Tornarei as trevas em luz perante eles, e aplanarei os caminhos escabrosos. Essas coisas lhes farei, não os desampararei, e tornar-se-ão atrás cobertos de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Até aí. Quando você lê essa profecia, esse texto profético escrito pelo mesmo homem, no mesmo tempo, 700 anos antes da vinda de Jesus, parece que há uma contradição. Parece que o texto não fala de uma pessoa só, ou então há uma contradição. Parece que o texto fala de duas pessoas diferentes. Porque a primeira parte do texto diz: não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará o pavio que fumega, não esmagará a cana quebrada, não vai fazer nada que seja forte, que seja imposição, vai ser manso, vai ser manso. E quando você vai para o meado da profecia em diante, versículo 13 diz: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, fará grande ruído, gritará, e mostrar-se-á valente contra os seus inimigos. Na primeira parte, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. Na verdade, vai promulgar o direito. Por que está escrito isso? Isaías estava profetizando a primeira vinda de Jesus. Isaías estava profetizando o que aconteceu, e que nós podemos testemunhar o sacrifício da cruz. Ele estava profetizando aquele que viria como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele estava profetizando o que ele completa em Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Além de perdoar as nossas iniquidades, ele curou as nossas enfermidades. O Filho de Deus vem em carne. Essa é a primeira parte. Hoje pela manhã eu falei que em Gálatas 4, a partir do versículo 4, está escrito assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Vindo a plenitude dos tempos, o que é isso? É um tempo determinado, pré-estabelecido por Deus, escolhido a data, o dia, a hora, o local. Eu falei que a profecia do nascimento do Messias era em Belém. Miqueias, outro profeta, escreveu: e tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel. É em Belém que vai nascer de uma virgem. Os anjos vão anunciar a sua chegada, tudo direitinho, tudo figurino carimbado, arrumado, desenhado. Agora, vindo a plenitude dos tempos, que dia que é a plenitude dos tempos? O dia estabelecido por Deus para o Messias vir ao mundo foi estabelecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo.
Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele escolheu fazer o homem sabedor do pecado do homem. É como se você chegasse para um homem e falasse: você vai adotar essa criança? Essa criança vai destruir você, vai fazer tudo errado com você. E você responde: não, eu quero assim mesmo. Assim foi a criação do homem. Deus forma o homem sabendo do pecado do homem, porque o Senhor vê todas as coisas. Ele tem a presciência, a ciência prévia, porque ele tem a onisciência. A presciência é só um pré-requisito. E ele forma o homem sabendo do pecado do homem. Então, por causa disso, antes de formar o homem, ele aprovisionou as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e aprovisionou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que está escrito na carta aos Efésios que antes da fundação do mundo, antes, a palavra é antes. Antes da fundação do mundo, ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que bênçãos são essas espirituais? Salvação, libertação, cura, restauração familiar, e etc, etc, etc. Antes de fundar o mundo. E continua o texto: e nos predestinou para filhos. O destino prévio do homem nasceu para ser filho de Deus. Ele não é se não quiser. O homem formado à imagem e semelhança de Deus foi formado por Deus para ser filho. Algumas pessoas pensam que Adão foi colocado no Éden para ser jardineiro do Éden. Não. Quando você lê a Bíblia toda, você descobre toda a verdade. Até aqueles textos que a gente passa batido, genealogias, fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, a gente não gosta de ler. Mas lá você descobre coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, fala da genealogia de Jesus. Começando em Jesus, indo até Adão. Versículo 23, era Jesus, filho de José, José filho de Levi, Levi filho de Matate. Quando chega no 38, fala de Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Deus formou um filho e colocou na terra, no Éden. O homem formado à imagem e semelhança de Deus teve um pré-destino de ser filho. Agora, se ele fizer escolhas erradas, ele vai ser um filho vivendo separado do pai eternamente. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando você recebe Jesus, você pode voltar a ser filho de novo. Mas, antes de Deus formar o homem, Deus tinha a ciência do pecado do homem. Nós temos uma dimensão de tempo diferente. No mundo espiritual, não se aplicam as leis da física, tempo, espaço, isso não existe no mundo espiritual. Isso só existe no mundo natural. Deus vê o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo. Por isso ele é o eu sou, não é o eu fui, nem o eu serei. E aí ele pode ver o que vai acontecer. Por isso que Davi, no Salmo 139, fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias. E aí ele sabia do pecado do homem, e ele proveu o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e o combinado é: vai em carne. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que nascido de mulher? Não podia aparecer com 30 anos no alto de uma montanha? Podia. Mas Deus trabalha dentro de princípios. O mundo espiritual é legal, ele não é místico. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Porque ele é legal, ele é regido por leis. E tem uma lei onde o próprio Deus estabeleceu que o mundo natural é dos homens. Salmo 115, versículo 16, diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Gênesis 1, 26, está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo.
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa é plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Pai, Filho e Espírito Santo juntos na criação do mundo, das coisas. O Espírito pairava sobre a face das águas. A vontade do Pai era criar o mundo e ele liberava a palavra rema, que era o Filho. Ele dizia haja. Quando ele dizia haja, juntava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o que não existia passava a existir. Quando ele forma o homem, os três juntos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto diz, e tenha ele domínio sobre os animais que voam, que rastejam, que nadam, sobre toda a terra. Domínio da terra. O domínio da terra é dado por Deus aos homens. O mundo natural, entenda terra, mundo natural. Entenda céus, mundo espiritual. Entenda região celestial, mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é do Senhor para habitar e os espíritos habitarem. Pai, Filho e Espírito Santo. O mundo natural, formado por Deus para o homem. Às vezes achamos que há uma contradição, porque tem um Salmo 24, que fala, a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor. E aí, é do Senhor ou é dos homens? Eu vou repetir para você, eu falo que Deus me fez juíza para entender princípios espirituais. Existe uma diferença entre o instituto jurídico de propriedade e o instituto jurídico de domínio. O proprietário é o Senhor, sim. Por isso que ele vai destruir e fazer nova terra e novo céu. Mas o domínio ele deu para o homem. Ele deu para o homem o domínio da terra. Você pode ser proprietário de um imóvel. Só você vende, só você tem a escritura, só você tem o registro. Só você pode botar uma máquina e destruir aquilo lá. Mas você pode colocar um filho para morar, por que não? O domínio é do filho. O domínio da terra Deus entregou para o homem. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por que que o homem precisa dizer para Deus que ele pode fazer a vontade dele na terra? Por que que o homem precisa dizer para Deus, faça a tua vontade aqui na terra? Porque a chave espiritual para conectar-se com o mundo espiritual, a chave que você tem nesta terra, que abre a porta e que conecta-se com o mundo espiritual, foi dada para o homem. O homem é que abre a porta para a luz ou para as trevas. O homem é que invoca o reino da luz ou invoca o império das trevas. É o homem que pode dizer para Deus, venha o teu reino. Ou pode dizer para Satanás, venha o teu império. Porque a terra está sob o domínio dele. E Deus não quebra princípios, igreja. Se na terra, para ter legalidade, para andar na terra, tem que ter um corpo. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Se a igreja recusar-se a ser incorporada pelo Espírito Santo, ele não vai poder agir na terra. Porque nunca vai agir como um fantasma. Ele vai sempre agir pela instrumentalidade de um corpo. Por isso, o Filho de Deus teve que vir em carne. Porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Porque a terra é o mundo natural. E aí ele veio em carne, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Desde ontem eu estou falando desse resgate. Ele veio para pagar a dívida, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para ser o inocente que morre pelo pecador, sem pecado nenhum,
vai para a cruz e leva sobre si as nossas transgressões. Um homem pecou, um homem tem que morrer. A justiça de Deus é perfeita. Eu falo que um juiz da terra que negligenciasse no seu julgamento a acusação do promotor, ele seria um juiz sem nenhuma capacidade de julgar com justiça ou com equidade. Se a promotoria apresenta uma peça de acusação bem fundamentada, com todas as provas do erro, do crime, e o juiz pega aquela peça da acusação, ele nunca vai poder julgar o culpado inocente, porque ele é justo. Ele é justo, ele vai julgar o culpado culpado. E foi assim. O culpado é culpado, o homem pecou, destituído do estado da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, e o homem tem que morrer. Simples assim, essa é a pena. O pecado leva para a morte. O salário do pecado é a morte, o homem tem que morrer. Agora, Deus não fez o homem para matar o homem. Deus não fez o homem para ir para o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Deus fez o homem para viver com ele. E aí o que ele faz? Ele tem uma solução, ele manda o filho para morrer no lugar do homem. O homem tem que morrer, não tem jeito. Não dá para descumprir a lei, não dá para não aplicar a lei, porque ele é justo, ele não é só o legislador, ele é o juiz também. E a lei que ele trouxe, que gera morte, a lei transgredida que gera morte, essa lei foi escrita pelo dedo dele em tábuas de pedra. O trono de Deus desceu. O trono de Deus desceu na terra. E Deus escreveu a lei. E essa lei não muda, passarão céus e terra, e ela não passará. As tábuas da lei estão na Arca da Aliança. Indiana Jones fica procurando a Arca da Aliança. Indiana Jones. Nunca vai achar. Elas estão no céu, no tabernáculo do céu. É isso que está escrito na Bíblia, em Apocalipse. O que eu quero dizer para você é que a justiça de Deus é perfeita e ela se cumpriu em Jesus. Quando Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Quando ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que você acha que Jesus não queria ir para a cruz? Por que você acha que ele chorou o choro do Getsêmani e outros choros que nem estão narrados na Bíblia? Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7 em diante, fala que ele orou muito, suplicou muito, chorou muito para não ir para a cruz. Lá está escrito, ele, Jesus, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas. Forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E, embora sendo filho, foi ouvido e obedeceu. O pai disse, não, você vai para a cruz. E porque obedeceu, está escrito na carta aos Hebreus. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, porque ele obedeceu, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por isso que muitos vão ouvir, aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, porque vocês não me obedecem, na verdade. Vocês são religiosos só, mas não são obedientes. Por que ele não queria ir para a cruz? Ele não queria ir para a cruz porque ele seria separado do Pai naquela cruz. Porque ele e o Pai eram um e são um, nós aprendemos isso hoje de manhã. Filipe disse, mostra-nos o Pai. Ele disse, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Ele seria separado do Pai na cruz porque o salário do pecado é a morte. E a morte separa o homem de Deus.
E quando o meu e o seu pecado estivesse sobre ele naquela cruz, o Pai não chegaria perto dele. O Pai o abandonaria na cruz por causa do meu pecado. Por isso o grito dele na cruz não é de dor, nem de vergonha, nem de humilhação. O grito dele na cruz é: Deus meu, por que me desamparaste? A primeira parte da profecia de Isaías é isso. É ele vindo em carne, é ele sendo humilhado, é ele sendo crucificado. Eu passei os olhos como juíza, nos momentos que antecederam uma crucificação, na prisão, no julgamento, na condenação e na execução da condenação. Sabe o que eu encontrei? Lendo à luz das leis daquele tempo, e as leis que se aplicavam eram as leis romanas, eu encontrei abuso, arbítrio, autoridade ultrapassada, limites. Ele foi preso à noite, por isso que Judas vai com os soldados dos sacerdotes e ainda alguns soldados romanos no Getsêmani com tochas, porque era noite. E o que a lei romana dizia? Ninguém podia ser preso depois que o sol se punha. Mas por que eles foram prender à noite? Porque eles não levariam para o lugar certo. O lugar certo era na fortaleza de Antônia, onde estava Pilatos, lugar público, onde os presos iam ser ouvidos. Não, ele foi levado sorrateiramente, às escondidas, para a casa do sumo sacerdote, o religioso, que tinha tudo de letra, tudo de lei, não tinha nada de espírito. E ele passa a noite inteira sendo torturado psicologicamente na casa do sumo sacerdote. Um soldado do sumo sacerdote esbofeteia Jesus. A noite inteira em pé, sendo humilhado, numa reuniãozinha secreta. Depois que amanhece o dia, levam Jesus para a fortaleza de Antônia. De manhã, está escrito pela manhã. Mas ele foi preso à noite, então a noite inteira. Ele esteve sob tortura, sob humilhação, na casa de um sacerdote. De manhã, ele é levado para Pilatos. Aí sim, vai para o lugar certo. Lugar público onde os presos são levados e são ouvidos, e os depoimentos são tomados. Mas quando chega lá, Pilatos fala para os religiosos. Quando os religiosos apresentam aquele preso que estava com eles a noite inteira, é como se você pegasse um preso e levasse para sua casa. E o Pilatos diz assim: olha, me parece que esse assunto não é de lei romana. Me parece que esse assunto é de vocês, é assunto de religião. E sabe o que o sumo sacerdote responde? Na nossa lei, ou seja, na lei de Deus, não temos autoridade para crucificar. Sabe o que significa isso em direito? Significa pré-julgamento. Nós não estamos querendo que se faça justiça, nós estamos querendo que ele seja crucificado. Nós já trouxemos o preso com carta marcada, cruz para ele. Pilatos ainda diz assim para aqueles homens: mas ele me parece inocente. E ainda assim, para Pilatos satisfazer o ódio daqueles homens, manda dar 40 chibatadas. É inocente, mas vai apanhar. Corta as costas dele. 40 chibatadas. Pilatos quer libertar ele. Pilatos oferece a chance de libertar. Uma hora no depoimento que Pilatos toma, Pilatos faz uma pergunta, ele fica quieto. E aí Pilatos fala: não me respondes. Não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar? Hoje de manhã nós falamos quem ele é.
Nós falamos da grandeza dele, nós falamos do Deus poderoso que ele é, nós falamos daquele que hoje está à destra de Deus, tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, luz mais resplandecente que o sol, mas estava ali em carne, em frente de Pilatos. E quando Pilatos grita, não me respondes, não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar? Queridos, bastaria um sopro. E todo o império romano seria destruído. Mas ele calou-se. Ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Porque é assim que ele pagaria a minha conta e a sua conta. É assim que ele riscaria o escrito da dívida que era contra nós. É assim que nós teríamos o direito a andar com Deus hoje. É assim que nós seríamos resgatados do império das trevas. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse com que fomos amados por esse Deus? Entregar o seu próprio filho para execração, para crucificação, para humilhação. Se você tem um filho, você pode avaliar o que é isso. No filme de Mel Gibson tem uma cena, eu falo que Deus usa até Hollywood, Deus usa mula e usa Hollywood. No filme de Mel Gibson tem uma cena onde a figura que representa Satanás, que é um homem de capuz, um homem pálido, está com um bebezinho no colo passeando para lá e para cá, enquanto Jesus está sendo torturado. Talvez nem Mel Gibson saiba porque fez aquela cena. Porque às vezes o homem é usado pelo Espírito Santo de Deus e não sabe. Mas sabe o que aquela cena está dizendo? Satanás está dizendo para Jesus, eu cuido dos meus filhinhos. E o teu pai está destruindo você por causa de um bando de pecadores. Foi isso que aconteceu. Essa é a primeira parte da profecia. Não gritará. Não fará ouvir a sua voz na praça, não apagará o pavio que fumega, e não esmagará a cana quebrada, vai suportar toda a humilhação da face da terra. Não há contradição. A segunda parte, que fala que ele voltará como um valente, ele virá como homem de guerra, lançará o seu grito como homem de guerra, é a segunda vinda. Nós cantamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Salmo 24 fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. É aquele que João viu na ilha de Patmos, que tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. É aquele que quando você fala em nome dele, o inferno recua. Essa é a segunda vinda. Ele virá como um valente. Até a sua volta tem chance de arrependimento, tem chance de reconciliação. Depois não mais. Aí ele virá para governar. Virá para governar, vai estabelecer o governo na terra. Algumas pessoas pensam que vão ficar voando como anjo. Vai não. Vai não. Porque está escrito, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Novo céu, nova terra dos homens de novo. Deus não muda os seus propósitos. Um dia ele deu a terra para o homem, ele vai dar nova terra para o homem outra vez. E vai governar com Jesus. As pessoas ficam preocupadas com os acontecimentos, ficam preocupadas com o caminhar da humanidade, ficam preocupadas com o rumo que as coisas estão tomando. Deixa eu contar uma coisa para você, só vai até onde Deus permite. Aonde está o Império Romano hoje?
Onde está Hitler? Onde está Nabucodonosor e a Babilônia? A hora que Deus fala, para! Quando ele voltar como um valente, despertando seu zelo como um homem de guerra, todo conhecimento, toda ciência, toda filosofia contrária a Deus vai cair por terra. Toda! Não vai ficar em pé, pedra sobre pedra. Parece incrível o que eu vou te dizer. Mas se você olhar em 2000 anos, quantos poderes se levantaram e caíram. Você vai ver que a igreja, ela é de outro mundo mesmo. Ela é sobrenatural. Porque cresce, não desaparece e continua sendo uma força viva sobre a face da terra. Ele sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra. Ele vem para governar. Você não será rei e sacerdote. Quando a Bíblia fala que na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, algumas pessoas criam na cabeça o conceito de que ele vai ser rei da rainha da Inglaterra, rei da rainha da Holanda, rei da rainha da Dinamarca. Não, não é isso. Ele é rei de um reino sacerdotal. Pedro falou, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Vós sois. Quer ver o texto de novo de Apocalipse 5? Digno é o cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou. Tempo passado do verbo. Comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Comprou o povo de Umuarama. E os constituiu reis e sacerdotes. Não é os constituirá, é os constituiu. Vou repetir. Digno é o cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto com o seu sangue. Comprou povos de todas as raças, tribos e nações, inclusive o povo de Umuarama, e os constituiu reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Vós sois raça eleita. Vós sois nação santa. Vós sois sacerdócio real. Como é que é esse negócio de ser rei e sacerdote? Rei é governo. Rei é a gestão na horizontal. Você é governo na escola onde você trabalha. Você é governo no comércio que você tem. Você é governo na pecuária que você tem. Você é rei. E você é sacerdote porque você tem um livre e novo caminho com o céu. Você vai ao céu a hora que você quer. Você tem autoridade para ligar e desligar no mundo espiritual. Você abre a boca aqui, lá no trono da graça, escuta. Por isso que você é sacerdote. Você já é rei e sacerdote. Você não será. Agora vai governar sobre a terra. E vai governar com ele. Um justo governo. E quando ele voltar, toda a filosofia, de novo vou dizer, todo poder, toda cultura contrária à palavra de Deus vai acabar. Vai ser destruída pelo cetro de justiça dele. Então a profecia tem 2 tempos? Não. A profecia tem 3 tempos. A profecia não tem só 2 tempos. Porque no versículo 9, Isaías escreveu assim, eis que as primeiras predições já se cumpriram. E coisas novas eu vos anuncio, e antes que se suceda, eu vou-las farei ouvir. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Eis que a primeira parte já aconteceu. Eis que ele já foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E antes que aconteça a segunda, que é a vinda dele para governar, eu vou anunciar para vocês. O versículo 9 é do meio do caminho. O versículo 9 é uma parte da profecia para o tempo que se chama hoje. Se Isaías estivesse aqui em pé, ele falaria para você, eis que ele já veio. Eis que aquilo que eu escrevi, que ele viria como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, já aconteceu. Agora, antes que aconteça a segunda parte, eu vou anunciar para você. Isaías não sabia de nada.
Isaías não sabia da primeira, e não sabia da segunda, e não sabia do dia que se chama hoje. Ele não sabia que a igreja estaria abrindo uma Bíblia e falando a profecia. Não sabia. Mas quando ele escreve, eis que as primeiras predições já se cumpriram. Ele está dizendo para nós, para o tempo que se chama hoje, para o povo que hoje está vivo e ativo sobre a face da terra. Ele está dizendo assim, olha, povo, igreja, presta atenção, tão certo como ele veio a primeira vez, tão certo como ele foi crucificado, tão certo como ele restou, ele está voltando, abre os olhos. É isso que ele diria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando ele fala da volta dele, eu amo o texto do sermão profético de Marcos 13. Eu falo que todos os profetas estão sujeitos a erro, a falha, a engano. Até profeta do naipe de Samuel. Samuel, Deus falou, enche um chifre de azeite, vai na casa de Jessé que eu escolhi um rei. E Samuel vai lá com o chifre de azeite, entra o filho mais velho de Jessé, e quase que Samuel derrama o azeite na cabeça errada. Por pouco não derrama. Por quê? Porque o profeta vê com o coração. Pode se enganar. Mas, ao mesmo tempo, está conectado com o céu e escuta Deus falar, não é esse, não é esse. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E o rei escolhido era Davi, não era o primogênito. Mas, o profeta da profecia de Marcos 13 é o varão perfeito, só tem um varão perfeito. O nome dele é Jesus. Jesus, quando fala da sua vinda, ele fala uma parábola. E o que é uma parábola? Parábola são histórias comuns, histórias do cotidiano, histórias simples, histórias como um trivial, mas que, na verdade, contém mistérios do reino dos céus. Um dia um discípulo falou, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, parábolas são chaves espirituais que trazem mistérios do reino dos céus. Em Marcos 13, depois que ele fala de tudo, do princípio das dores, de guerra, de rumores de guerra, do amor esfriando, ele fala uma parábola, ele fala como um homem que, ausentando de sua casa, dá autoridade aos seus servos e aos porteiros, ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabei quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se pela manhã, ou se pelo cantar do galo, ou se pela manhã. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se no cantar do galo, ou se pela manhã. E ele fala de 4 vigílias. 4 vigílias. Tarde, noite, madrugada, manhã. E eu entendi pelo Espírito que se trata de tempos da igreja. Que a primeira vigília, a vigília da tarde, é aquele momento que a luz já foi embora, que é o sol da justiça, que é Jesus, ele é a luz, ele já foi, mas as pessoas que estavam na igreja primitiva andaram com ele. Falavam das coisas que viram. Pedro, por exemplo, escreve numa das epístolas, eu não vos dou a conhecer essas coisas por fábulas enganosas, mas por aquilo que nós vimos e ouvimos, nós testemunhamos. E Pedro diz, por exemplo, no Monte da Transfiguração, nós estávamos lá, quando ouvimos uma voz que disse, esse é o meu filho amado, em que nele me comprazo. Pedro diz, eu vi acontecer isso, eu não estou contando o que eu escutei. Ou João escreve, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. É como se eu virasse as costas, daqui a pouco eu vou ter que sair correndo para pegar um voo na madrugada, e você falasse do que você viu. Eu vi a pastora Tânia, estava com um chapéu desse tamanho lá nas mulheres. Eu vi ela pequenininha, sentada naquela cadeira, se cansa, se levanta, se senta. O púlpito era grande demais para ela, escondeu ela de manhã. Eu vi a pastora Tânia com a bolsa, eu ganhei uma bolsa de presente. Cadê a moça que me deu a bolsa? Não está aí,
eu ganhei uma bolsa de uma irmã. Eu vi a pastora Tânia. O cabelo dela é enroladinho. Você vai lembrar de mim. Você me viu e me ouviu e você vai se lembrar de mim. A igreja primitiva era assim. Você viu aquele dia que ele estava indo numa aldeia e tinha um rapaz morto, sendo levado para sepultar, filho de uma viúva, e ele ressuscitou o rapaz. Você viu aquele dia que ele entrou na casa de Jairo, a menina tinha acabado de morrer? Não, melhor que isso foi ele lá em Betânia. Lázaro estava sepultado, fazia 4 dias. E ele falou, Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu. As pessoas falavam do que elas viram e ouviram. Essa é a vigília da tarde. A vigília da tarde é a luz que se foi, mas ainda há claridade. Agora, Jesus não voltou na vigília da tarde. Ele fala que tem uma segunda vigília da meia-noite. Ah, meia-noite é trevas, a noite é longa, a noite é escura. A vigília das trevas é a vigília da perseguição da igreja. É a vigília da igreja jogada nas covas dos leões. É a vigília da igreja sendo escondida, perseguida. Durou muito. Quando a idolatria entrou na igreja, para esconder a verdade e professar a mentira, muitas pessoas morreram. A salvação é de graça, a salvação é de graça, não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo, mas nós somos mentir que paga a salvação. E aí nós vamos ter que esconder a verdade, porque as pessoas vão vender fazendas para comprar lugar no céu. A salvação é de graça, você passa da morte para a vida. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. Vamos esconder isso. Vamos dizer que tem um lugarzinho chamado purgatório, e missa, 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 e nesse cara vai ser salvo ainda. Para professar a mentira, tem que esconder a verdade. As trevas duraram 1.500 anos. Eu não sei se você já ouviu falar de Santa Inquisição. Vai ler um pouquinho sobre isso. De santa não tem nada. Se eu existisse naquele tempo, ia para a fogueira igual bruxa. Ah, ia. Porque qualquer um que professasse a verdade, que não se rendesse à mentira. Vamos esconder que o primeiro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto, porque o Senhor, sou Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Vamos esconder essa frase, vamos colocar no lugar: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Bíblia não, Bíblia não, Bíblia não, porque você vai descobrir a verdade. Vamos arrumar um livrinho. Um livrinho. Vamos dar a esse nome catecismo, e você vai se dar satisfeito com o que tem ali e acabou. Durou 1.500 anos. Muitas pessoas morreram. Muitas. Muitas pessoas foram crucificadas. Foram torturadas, foram para o calabouço. Mas eles aguentavam, sabe por quê? Porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Um remanescente fiel. Eu morro na cova dos leões, mas eu não nego a minha fé. Eu morro na cova dos leões, mas não me prostro diante de imagens. Eu morro na cova dos leões, mas eu continuo dizendo que só Jesus salva. Ele fala que tem uma outra vigília. Vigília da madrugada. O que acontece madrugada? No meu texto diz o cantar do galo. Quem mora na roça sabe que na madrugada o galo canta. E o galo canta para anunciar que vai amanhecer o dia de novo. Sabe o que é o cantar do galo? O cantar do galo, igreja, é o grito da reforma protestante.
Este ano, a Reforma Protestante faz 500 anos. Há 500 anos atrás, o Brasil estava sendo descoberto, 1500, descoberta do Brasil. E lá na Europa já estava havendo a Reforma Protestante. Mas a idolatria que tinha aqui mentia para o povo daqui que evangelho era coisa de povinho. Não, era coisa de europeu. O grito da Reforma Protestante tirou a mentira do lugar de frente. Não, a salvação é pela graça. Não, ninguém compra lugar no céu. Não, é mentira que você pode fazer penitências. Porque se você confessar o seu pecado e você rezar esta e esta e esta e esta reza, está resolvido o seu problema, eu te dou 5 rezas dessa, 6 dessa e 7 dessa, e você está liberado do seu pecado, confessou e orou as rezas. Para que a cruz? Para que Jesus? Você se salva então. É você que se salva. Para que a cruz? A mentira foi desmascarada. Quando as pessoas começaram a ler a Bíblia, que foi trazida à luz, a verdade que liberta, descobriram que João, aquele que era adorado através de imagens, disse: filhinhos, fugi da idolatria. Descobriram que Pedro, adorado através de imagem, era aquele que foi na casa de Cornélio, e quando Cornélio se ajoelhou, ele falou: levanta, eu também sou homem. Descobriram que Paulo, adorado através de imagem, é aquele que fala: não pode haver julgo desigual entre o templo do Espírito Santo e o altar da idolatria. Descobriram a verdade. Agora teve um preço alto, igreja, muitos morreram. Muitos morreram. Muitos foram perseguidos, muitos pagaram com a vida. São 4 vigílias. Jesus fala que tem a vigília da manhã. O galo já cantou, o dia já amanheceu. Qual é a vigília da manhã? É a última, é o que você vive hoje. Você vive a 4ª e a última vigília. Hoje Isaías pode chegar e falar: olha, as primeiras predições já se cumpriram. E coisas novas eu vos anuncio, antes que se suceda, eu vou las farei ouvir. Você já viu uma corrida de revezamento? Numa Olimpíada? Você já viu que são 4 turmas que correm? A primeira turma corre, entrega o bastão para a segunda corre, entrega o bastão para a terceira corre, entrega para a quarta turma corre, quando chega no final, toda a equipe ganhou. Existe um revezamento na corrida, existe uma perfeita harmonia de transmissão de bastão. É como se fosse uma corrida de revezamento, essas 4 vigílias. É o primeiro tempo da igreja que passou o bastão para o segundo. É o segundo que passou o bastão para o terceiro passou para a 4ª turma. A 4ª turma somos nós. Agora, a notícia é: o bastão que está na nossa mão neste tempo, ele está sujo de sangue. Tem sangue escorrendo nesse bastão. E não é só o sangue de Jesus. É o sangue de homens e mulheres que pagaram o preço da própria vida para o evangelho chegar até aqui. Você pode entender isso? Você pode entender que para você estar sentado confortavelmente onde você está, com a liberdade que você tem, com o privilégio, você que está em casa vendo pela internet, o privilégio de ter tecnologia a seu favor, de ser livre para falar essa verdade. Que preço alto que foi pago por aqueles que nos antecederam. Se Isaías estivesse aqui nos falando sobre isso, Isaías diria aquilo que Paulo disse: olha, gente, já aconteceu a primeira vinda. Ele já morreu, já foi para a cruz. Então não negligencie tão grande salvação. Não faça menos do que fizeram aqueles que te antecederam. Não faça pouco.
Dê o seu sangue por esse evangelho. Dê a sua vida para resgatar almas. Dê o melhor da sua vida para fazer o nome de Deus conhecido na terra. Imagina Paulo com a internet na mão. A gente quer que Jesus volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas Jesus está esperando vidas. E vidas. E vidas. E vidas. Às vezes nós ficamos cheios de conhecimento, achando que Jesus ama a igreja, e esquecendo que Ele ama o mundo. Ele ama o mundo, gente. Melhor do que a maquiagem, melhor do que o chapéu, melhor do que tudo de lindo que eu estava ontem, você não ia nem me reconhecer. Você ia dizer, meu Deus, ela só tem uns 40 anos. Foi ver aquelas mulheres rendendo-se a Jesus ali na frente. Entregando suas vidas a Jesus. Hoje de manhã uma mulher vindo aqui à frente. Entregando a sua vida a Jesus. Só isso vale a vinda aqui. Só isso vale a madrugada. Só isso vale a canseira. De ficar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Eu quero desafiar você, igreja. Esse lugar já está pequeno. Já precisa ter 2 cultos, um de manhã e de noite. Pois eu quero que esse lugar fique menor ainda. Que tenha necessidade de ter 7 cultos. A ponto de incomodar todo mundo e comprar um grande lugar para fazer uma grande igreja. Porque você fala, vem, Senhor Jesus, Ele vem. Ele vem. Mas Ele vem para buscar almas nesta terra. Ele vem para buscar vidas. E como crerão se não há quem pregue, igreja? Como crerão se não há quem pregue? Eu vou lançar um desafio aqui. Você não fique em pé se você não for um cara bom ou se não for uma mulher boa de desafio. Só aqueles que são realmente valentes. De ganhar 2 almas para Jesus neste ano. 2. Sabe o que aconteceria se cada um ganhasse 2? A igreja ia ser 3 vezes maior do que ela é hoje. Até o fim do ano. Só 2 pessoas. Só 2. Queridos, quando termina uma semana sem eu conseguir dar para Jesus pelo menos 50 pessoas, eu acho que eu não fiz o que eu tinha que fazer. A sensação que eu tenho é que eu não trabalhei. A palavra de Deus diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Ore ao Senhor da seara que envie trabalhadores. O departamento de recrutamento e seleção do céu está com vagas em aberto. Mas são só aqueles que querem que o Senhor vai usar. São só aqueles que desejam. Que falam, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim. Eu vou desafiar você a fazer isso nessa noite. Eu vou me embora daqui a pouco. Não faça por mim. Faça pelo Senhor. Faça por honra aqueles que fizeram antes de você. Que para você estar aqui hoje pagaram um preço muito alto. Só aqueles, eu quero que o grupo de louvor volte para cantar o mesmo louvor. Só aqueles que têm o coração ardendo para ganhar almas. Só aqueles que sonham em apresentar vidas para o Senhor. Só aqueles que têm paixão pelas almas perdidas. Eu convido eles a ficarem de pé num desafio de ganhar almas para Jesus. Eu vou orar pedindo que o Senhor os batize com um batismo de amor. Amor pelos perdidos. Amor pelos caídos. Amor pelos doentes. Amor por aqueles que estão indo para um abismo. Amor por aqueles que estão indo para o vale da sombra da morte.
Que o Senhor os batize com esse batismo. Um desejo de conquistar vidas. Um desejo daquele que você conhece, que não se entregou ainda para Jesus, de batalhar para que Ele venha. Incansavelmente fazer isso. Pai, eis aqui os teus filhos, a tua igreja, a tua igreja. A tua igreja se coloca em pé, Pai, olha para isso. Olha para isso. Olha para isso, Deus. A tua igreja se coloca em pé. E diz, Senhor, usa-me a mim. Olha só, Pai. Eles querem ser instrumento do Senhor. Eles querem ser usados pelo Senhor nesta geração. Como homens e mulheres foram usados para eles estarem aqui hoje. Pai, batiza-os nesta noite. Com um batismo de ousadia, intrepidez, coragem. Batiza-os, Pai, com um batismo de amor, amor, amor pelas almas perdidas. Enche os seus corações, Pai, de fome e sede pela Tua palavra. Enche os seus corações do Teu Espírito Santo, para eles terem a ousadia da igreja primitiva, Pai. E andarem por esta cidade, pelos valados, pelas ruas, como luzeiro no meio de uma geração corrupta, para fazerem diferença nesta terra, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor cresça nesta cidade, Pai. Que o Senhor cresça neste lugar, Pai. Venha o Teu reino em Araruama, Pai. Umuarama. Venha o Teu reino em Umuarama, Pai. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino, Pai. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Nesta cidade como no céu, Pai. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino, Senhor, na nossa vida como no céu.